No coração da vasta natureza brasileira, onde a luz do sol mal consegue atravessar a copa fechada das árvores e onde cavernas antigas guardam segredos há milhares de anos, uma descoberta realizada por pesquisadores trouxe de volta um assunto que o mundo inteiro conhece bem. Um novo coronavírus foi encontrado em uma espécie de morcego que vive aqui no Brasil. E sim, uma parte do material genético desse vírus lembra um pequeno trecho do vírus que causou a pandemia chamada Covid-19. Mas antes que qualquer sensação de alarme se espalhe, é essencial respirar fundo e entender com calma o que essa descoberta significa. E, talvez ainda mais importante, aquilo que ela não significa. Nem toda semelhança genética representa perigo imediato. Às vezes, ela representa apenas conhecimento. E conhecimento é o que nos permite evitar problemas antes que eles apareçam. A descoberta aconteceu durante um estudo de vigilância viral, um tipo de projeto científico que monitora vírus presentes na vida selvagem. Os pesquisadores analisavam amostras de uma espécie conhecida como morcego bigodudo, um pequeno animal de aparência curiosa que vive espalhado por várias regiões do país. Ao investigar amostras genéticas coletadas em seu habitat natural, eles encontraram um vírus que ainda não havia sido catalogado pela ciência. Esse vírus recebeu, de maneira provisória, o nome de BRZ-BAT-CoV. E o que chamou atenção foi que um pequeno trecho do seu genoma apresenta similaridade com o coronavírus que marcou a história recente do mundo. Mas isso, por si só, não indica risco. Não significa que o vírus seja igual, que tenha a mesma capacidade de transmissão, ou que esteja tentando se adaptar a seres humanos. A ciência sempre identifica padrões, e nem todo padrão representa ameaça. Para entender a importância dessa descoberta, é fundamental lembrar que existem muitos tipos de coronavírus circulando entre animais ao redor do mundo. A grande maioria deles nunca causou qualquer problema para seres humanos, e muitos permanecem restritos aos ecossistemas onde evoluíram. Os morcegos, em especial, são conhecidos por abrigar uma diversidade grande de vírus, e isso acontece não porque sejam perigosos, mas porque possuem um sistema imunológico extremamente eficiente. Eles convivem com vírus sem adoecer, o que permite que essas partículas se mantenham ativas na natureza. Encontrar um novo coronavírus em morcegos, portanto, não é algo fora do comum. O que torna o caso atual interessante é a oportunidade de acompanhar um vírus ainda no início, dentro da sua realidade natural, sem qualquer sinal de adaptação para outras espécies. Essas descobertas representam portas abertas para entender melhor como a natureza funciona. A palavra que mais chama a atenção é semelhança genética. Mas o que isso significa na prática? Os cientistas comparam regiões específicas do genoma dos vírus, como quem analisa peças de um quebra-cabeça. No caso do BRZ-BAT-CoV, a semelhança com o coronavírus da Covid acontece em apenas uma parte muito pequena do material genético. É como observar dois carros completamente diferentes, mas que utilizam o mesmo tipo de motor. A semelhança não transforma um veículo no outro. Da mesma forma, esse pequeno ponto em comum não transforma o vírus encontrado nos morcegos em uma versão nova ou perigosa do coronavírus da pandemia. Ele continua sendo um vírus presente na natureza, restrito ao seu hospedeiro natural. A grande pergunta que surge em todas as conversas sobre esse tema é simples e direta. Existe risco para seres humanos? Com base em tudo que se sabe até agora, a resposta é muito clara. Não existe neste momento qualquer sinal ou evidência de que esse vírus seja capaz de infectar uma pessoa. Nenhuma transmissão foi observada, nenhum caso suspeito surgiu, e não há nada indicando que o vírus tenha afinidade por células humanas. Ele permanece isolado na espécie de morcego onde foi encontrado. E isso, na verdade, é um bom sinal. A descoberta precoce permite que a ciência acompanhe sua evolução e compreenda seu comportamento com calma, sem necessidade de pânico ou especulações. Muitos se perguntam por que os morcegos aparecem com tanta frequência em estudos sobre vírus. A resposta está na essência da biologia desses animais. Eles vivem em grandes colônias, viajam longas distâncias todas as noites e têm um sistema imunológico incrivelmente resistente. Isso cria condições onde diversos vírus conseguem se manter ativos sem causar danos ao animal. Mas é fundamental deixar claro: morcegos não são vilões. Eles têm um papel essencial nos ecossistemas, espalhando sementes,
controlando insetos e ajudando florestas inteiras a se regenerar. O problema não está no morcego, mas sim na interferência humana em ambientes selvagens, que aumenta o contato com espécies que antes viviam isoladas. No fim das contas, essa descoberta não é motivo de pânico. Pelo contrário, ela mostra que a ciência brasileira está funcionando, identificando vírus que circulam na natureza muito antes de eles chegarem perto de representar qualquer risco. Esse tipo de trabalho silencioso, muitas vezes invisível para o público, é o que impede que surpresas desagradáveis apareçam no futuro. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil está preparado para lidar com vírus emergentes? Ou ainda estamos deixando a prevenção em segundo plano? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Além da Notícia e ativa o sininho para acompanhar os próximos conteúdos.